e falou com ele. Começou neste texto, irmãos, eu pude perceber, e até coloquei aqui para transmitir aos irmãos, que nesses pequenos 3 versículos, Deus falou de 4 formas a Abraão. Primeira delas, dando a Abraão uma orientação. Segunda forma que Deus falou, fazendo promessas a Abraão. Uma terceira forma que Deus falou, foi chamando Abraão a um compromisso. A quarta maneira que Deus falou com Abraão, foi dizendo a ele que uma vida comprometida com Deus produz resultados abençoadores. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver da seguinte maneira, a sequência da seguinte maneira: Abraão sendo uma bênção, seria abençoado por Deus, e por conseguinte, ele, Abraão, seria também abençoador. Sendo ele uma bênção, seria abençoado por Deus, e ele seria abençoador. É impossível ser abençoador sem ser abençoado por Deus. E é impossível ser abençoado por Deus sem ser uma bênção. Entenderam? Compreenderam a mensagem, irmãos? Se você quer ser abençoado por Deus, e se você quer ser abençoador, isso tudo é consequência de você ser uma bênção. Louvado seja o nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que fizera de Abraão a bênção até então, irmãos, nesses 3 textos que nós lemos no capítulo 12, estava o chamamento de Abraão e as instruções de Deus a Abraão. Mas posteriormente Abraão teve que caminhar, teve que seguir em frente, teve que fazer aquilo que Deus lhe havia dito para fazer. Então, meus amados, por que Abraão, e nós lendo a história de Abraão, nós sabemos muito bem, tanto é que a Bíblia diz que nós temos que seguir Abraão na fé, ele é nosso pai na fé. Então a história conta a vida de Abraão, e mostra que a vida de Abraão foi uma vida abençoada, e uma vida de um homem abençoador, porque ele era uma bênção. Mas por que Abraão era uma bênção, irmãos? Aqui está o segredo. A palavra de Deus, ela nos revela a vontade de Deus, os irmãos sabem muito bem disso. Então, meus amados, nós precisamos observar como Deus está falando conosco, para que nós sejamos uma bênção, por conseguinte sejamos abençoados, e aí podemos ser abençoadores daqueles que nos servem. Então, nós observando a palavra do Senhor, eu pude observar algumas coisas, e existe muito mais, e o tempo que nos é reservado não nos permite falar tudo, mas nós vamos falar aquilo que for possível dentro do tempo que nos é permitido. Primeira coisa, irmãos, para ser uma bênção, se você quiser ser uma bênção, se eu quiser ser uma bênção, a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida é que nós sejamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ninguém pode ser uma bênção se não for capaz de ouvir a voz do abençoador. Ninguém pode ser uma bênção se não ouvir a voz daquele que é a fonte da bênção. Ninguém pode ser uma bênção, irmãos, se não ouvir a voz de Deus. Abraão só se transformou nesta grande bênção que ele foi para a história da humanidade e para a nossa vida, como sendo nosso pai na fé, porque ele, em primeiro lugar, ouviu a voz de Deus. Aí vem a primeira interrogação para nós: estamos ouvindo a voz de Deus? Existe uma diferença, irmãos, entre escutar e ouvir. Escutar é quando se passa desapercebido. Você ouve um som, mas não discerne. Você escutou. Mas ouvir, irmãos, é quando a palavra entra e desce ao teu coração e você produz o resultado daquela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam que isso aconteceu no texto que nós lemos. E disse o Senhor a Abraão, ou seja, Deus falou com Abraão, e Abraão ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
E no versículo número 4, aqui está a resposta daquilo que eu estou afirmando aos irmãos, que para ser uma bênção é preciso ser sensível para ouvir a voz do Senhor. Versículo 4 diz que Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara que fizesse. Não adianta nós ouvirmos Deus falar conosco 24 horas por dia se nós não reagirmos e agirmos como Deus quer que nós venhamos agir. Não teria acontecido absolutamente nada, irmão, se Abraão tivesse escutado a voz de Deus falando com ele e Abraão tivesse ficado aonde ele estava. O que o Espírito de Deus quer dizer para nós, irmãos, é que quando Deus fala, nós precisamos responder positivamente e reagir e fazer aquilo que Deus falou conosco, porque senão não tem bênção, senão não tem resultado na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, queridos, primeiro, Abraão era sensível para ouvir a voz de Deus. Prontamente ele ouviu, compreendeu e saiu. Diz a Bíblia que ele saiu. Ele estava na casa dos pais dele, estava no meio da parentela dele, ele largou tudo e foi embora com sua esposa Sara, com o seu sobrinho Ló e com tudo que ele tinha. Diz a Bíblia, ele saiu com tudo que ele tinha. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós temos que servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Nós temos que servir a Deus com tudo o que nós temos. Aliás, a partir do momento que nós aceitamos o desafio, ouvimos a voz de Deus, aceitamos aquilo que Deus está falando conosco, nós passamos a servir ao Senhor integralmente. Nada mais é nosso. Tudo pertence ao Senhor na nossa vida. Vocês podem glorificar o Senhor na tua vida de Jesus? Aleluia! Marcos Nascimento, acho que cantava a minha vida do mestre, não, era o Lázaro. Ele dizia que tudo é do Senhor, a minha casa é do Senhor, tudo é do Senhor, porque na realidade é isso que acontece. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida, nada mais nos pertence, ou nós somos de Deus ou não somos, não podemos servir a dois senhores. Amém? Aleluia. Um segundo aspecto, irmãos, na vida de Abraão que nós podemos olhar e seguir como exemplo, que fizeram de Abraão ser uma bênção, foi que ele estava pronto a obedecer a voz de Deus, sem questionar. Porque às vezes a gente ouve, irmão, mas isso é tão difícil, Senhor. Deus fala conosco, a gente ouve, entende, Deus quer isso, mas eu não vou fazer isso porque existe um obstáculo ali, existe uma questão a colar, existe alguma coisa no caminho que eu não gosto, que não me agrada, que eu não estou querendo fazer. Então desista. Você nunca poderá ser, nós nunca poderemos ser a bênção que Deus quer que eu e você sejamos, irmãos, porque nós temos que estar prontos a obedecer a Deus sem questionar. Larga tudo. Abandona tudo, deixa tudo, irmão. Aquilo que Deus requer que nós deixemos tudo, irmão. Abra mão. Jesus foi muito claro ao dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, será uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, irmãos queridos, Abraão neste texto deixa muito claro, queridos, que ele reconhecia o senhorio de Deus sobre a sua vida. Nós vamos ver isso, irmãos, mais à frente, quando Abraão já chega a Canaã. Quando Abraão chega em Canaã, lá estavam os cananeus. Abraão se estabelece em um lugar em Canaã, e chegando lá, o que é que ele faz? Ele pega e edifica ao Senhor um altar. Ele colocou diante do Senhor um altar, reconhecendo que Deus era Senhor da sua vida. E eu quero nesta noite perguntar, querido, pelo Espírito Santo, para mim e para você, nós temos um altar, aleluia, erguido, colocado para o
Senhor nosso Deus, onde nós oferecemos o nosso sacrifício, o nosso altar da oração, o nosso altar do jejum, o nosso altar da meditação da sua palavra, o nosso altar nos cultos, onde nós iremos, adoramos ao Senhor verdadeiramente em espírito e verdade, irmãos. Estamos com o nosso altar edificado ao Senhor, reconhecendo, aleluia, o senhorio do Senhor na nossa vida, ou estamos? Você tem um altar? Como está o teu altar? Você reconhece o senhorio de Deus na tua vida? Reconhece que é Ele que manda? Reconhece que é Ele que determina? Reconhece que é Ele que está nos teus passos em todos os momentos, mesmo na hora que você esteja enfrentando momentos difíceis, que o Senhor não te abandona. Foi cantado aqui nesta noite, Deus está falando e muitas vezes nós não estamos ouvindo. Reconhece que realmente Deus está na tua vida, mesmo na adversidade, querido. Reconheça isso. Aprenda com a palavra de Deus nessa noite e reconheça o senhorio do Senhor teu Deus sobre a tua vida. Edifique um altar a Ele, ofereça louvor, ofereça adoração, ofereça o que tu tiver de melhor ao Senhor. Não fique passivo, meu irmão e minha irmã. Deus está interessado que eu e você sejamos uma bênção, mas para sermos uma bênção precisamos ter uma vida de altar. Ou está quebrado o altar? Está quebrado? Reconstrua ele hoje. Coloque as pedras no lugar, porque Elias, para oferecer o sacrifício ao Senhor no desafio no Carmelo, a Bíblia diz que ele colocou as pedras nos seus devidos lugares. Aí orou ao Senhor, e o Senhor recebeu o seu sacrifício. Então, meus queridos, Abraão reconhecia o senhorio do Senhor. Ele já havia saído de Canaã, aleluia, já havia saído de Harã e foi até Canaã. E chegando em Canaã, ele chegou lá, estabeleceu diante do Senhor o seu altar e disse: Senhor, tenha abençoado até aqui, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor ao Senhor. Aleluia. Será que eu e você podemos entender isso? Que nós precisamos oferecer, queremos ser uma bênção, sim, queremos ser abençoados, sim, queremos ser abençoadores, mas para sermos uma bênção, precisamos ter uma vida de altar. Precisamos oferecer o melhor ao Senhor. Precisamos oferecer o que nós temos de melhor para Deus, não o que sobra, meu querido. Entenda isso. Deus é Senhor da tua vida. Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua família. Então ofereça ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Aleluia. Aleluia. Pense nisso agora. Reflita sobre isso agora. Que o Espírito do Senhor te leve à consciência nesta noite, para ver se realmente eu e você estamos oferecendo ao Senhor o melhor que nós temos. Ai, queremos ser uma bênção. Ai, queremos ser abençoados. Ai, queremos ser abençoadores. Não podemos ser de maneira alguma. Nós precisamos ter e oferecer o melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma quarta verdade que nós entendemos nesse texto, irmão, que fez de Abraão ser um homem abençoador e ser ele uma bênção. Abraão foi uma bênção. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque nós enfrentamos muito isso nos dias de hoje. Na história da igreja local, o convívio da igreja local. Louvado seja Deus. Abraão foi uma bênção, porque ele não era um homem contencioso. Ele era um homem pacificador e reconhecia que quem dirigia a sua vida era o Senhor. Preste bem atenção. Abraão foi uma bênção porque ele não era contencioso. Ele era um homem pacificador e reconhecia que quem dirigia a sua vida era o Senhor. Isso ficou de forma muito clara, irmãos, explícita no capítulo 13, versículo 8 ou 9 do livro de Gênesis, quando se deparou com aquele problema entre os pastores dele e os pastores de Ló, seu sobrinho.
Quando ele percebeu que estava havendo um problema ali no convívio entre os pastores de Ló e os pastores deles que apacentavam o rebanho, e que o lugar que eles estavam habitando, aleluia, não estava um lugar pacífico, um lugar agradável, o que é que ele fez? Ele chamou Ló e disse: Ló, vamos fazer o seguinte, não está dando certo. Você vai para o seu lado, escolhe Ló. O que é que você quer fazer, para onde você quer ir, e eu vou ficar com o lado oposto. É assim que diz a Bíblia. Nós somos parentes, disse a Bíblia. Nós somos parentes chegados. E não é bom que a gente fique brigando. Nem que os meus empregados briguem com os seus empregados. Vamos nos separar, escolha, a terra está aí, toda sua. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. O que eu não quero é continuar brigando. O que eu não quero é conviver no meio de contenda. O que eu não quero é viver num ambiente de guerra. Por quê, queridos? Porque Abraão era pacificador, era um homem que não era dado a contenda. Se eu e você queremos ser uma bênção, irmãos, temos que ser dessa forma, pacificadores. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, irmãos, ele não somente tomou essa opção porque ele sabia, ele reconhecia que a sua vida estava sendo dirigida por Deus. Ele disse: vamos nos separar, você escolhe um lado que você quiser. O que aconteceu? Ló olhou com os olhos carnais e avistou as campinas do Jordão. Essa terra bonita, é fértil. Começou a armar as suas tendas até que chegou a Sodoma e Gomorra. Abraão, em contrapartida, olhou para o outro lado pedregoso, o lado montanhoso da região, e disse: eu vou ficar aqui, porque aqui Deus vai me abençoar, porque Ele prometeu me abençoar. Aleluia. E qual dos dois foram abençoados, irmãos? Diga, irmão. Qual dos dois foi abençoado? Os da campina ou dos morros e dos montes, dos pedregulhos ali? Foi Abraão, porque Deus estava na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu e você, meus queridos, queremos ser uma bênção, precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Precisamos estar prontos a obedecer a Deus sem questionar. Precisamos reconhecer o senhorio do Senhor sobre a nossa vida. E precisamos ser, aleluia, pacificadores. Precisamos ser homens e mulheres que creiam que o Senhor está dirigindo e conduzindo as suas vidas, como assim depende de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus para mim e para você nesta noite é esta: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E tu verás, meu irmão e minha irmã, que o Deus que é abençoador acrescentará cada vez mais de bênção sobre a tua vida, e por conseguinte você também poderá abençoar aqueles que necessitam das bênçãos da tua vida. Seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção na tua casa. Seja uma bênção no teu trabalho. Seja uma bênção dentro da igreja. Seja uma bênção lá no comércio. Seja uma bênção nos seus negócios. Seja uma bênção nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Seja uma bênção onde você estiver. Sabe por quê? Porque o Deus da bênção, aleluia, quer usar a tua vida de uma maneira toda especial para abençoar alguém que precisa ser abençoado. Os canais de bênção, irmãos, são os filhos de Deus. O mundo jaz no maligno. E os canais de bênção, a igreja do Senhor na terra, são os filhos de Abraão. São aqueles que herdaram pela fé a herança de Deus e Abraão. Aleluia. Então, nesta noite, querido, nós vamos estar participando da bênção, da ceia. E você e eu vamos fazer uma oração para os teus olhos. O Deus de Abraão é um Deus abençoador. O Deus de Abraão é um Deus de promessa. O Deus de Abraão, queridos, aleluia, é um Deus que orienta.
Deus de Abraão, queridos, é um Deus que se compromete. Mas o Deus de Abraão é um Deus daquele que assume um compromisso com Ele. Eu quero que a nossa oração nesta noite seja esta: Senhor, eu assumo um compromisso contigo para ser uma bênção. Eu assumo um compromisso contigo, Senhor, para ser uma bênção, porque eu sei que tu tens falado comigo. Eu assumo um compromisso contigo, Senhor, para ser uma bênção, porque eu sei que tu tens promessa na minha vida. Eu assumo um compromisso contigo, Senhor, para ser uma bênção, porque eu sei que se as suas promessas se cumprirem na minha vida, eu também poderei abençoar muitas vidas que convivem próximas de mim ou que precisam de mim. O propósito de Deus para nós nesta noite é isso, irmãos. É fazer com que eu e você sejamos uma bênção, para podermos ser abençoados e abençoarem aqueles que precisam. Você está disposto a isso nesta noite? Você quer isso nesta noite, irmão? Você quer ser uma bênção? Aleluia! Reconheça o Senhor na tua vida. Ouça a voz dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Seja um pacificador. Seja alguém que esteja disposto a ajudar e nunca prejudicar ninguém na tua vida, por favor. Seja uma pessoa que pense somente em estender a mão e ajudar. Se não puder fazer, fique de lado. Não coloque a tua mão para atrapalhar. Seja uma bênção. Seja uma bênção. E o Deus da bênção vai te abençoar e você vai poder abençoar outros. Feche os seus olhos neste momento. Tem um pouquinho mais de som nesse microfone, que eu quero orar um pouquinho mais baixo, porque a minha garganta já estourou. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença nesta noite, Pai. Estes são teus filhos, aqui estamos, tua igreja reunida aqui em Reino. Ó Deus eterno, tu és o Deus de Abraão, o Deus abençoador, o Deus de promessa. O Deus que tem compromisso com aqueles a quem tu tens chamado, Senhor. E aqui são teus filhos que foram chamados porque a tua palavra diz que não foi nós que escolhemos a ti, mas tu nos escolheu a nós. E nós estamos aqui porque tu nos chamastes, tu nos escolhestes, tu nos salvaste, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Tu escrevestes lá nos anais celestiais o nosso nome escrito no livro da vida. Tu nos fizestes promessa e nós estamos aqui confiantes nela. Agora, meu Deus, olha dos altos céus. Olha para cada vida e para o profundo de cada coração que aqui está nesta noite. Para cada alma que aqui está, que foi resgatada pelo sangue de Cristo, que depois estarão participando da ceia. Olha, Senhor, para o coração de cada um. Sonda o coração de cada um. Conhece o coração de cada um. E faz de que teu servo, dessa tua serva, um vaso de bênção para a glória do teu nome. Faz com que eles sejam abençoados, Senhor. Faz que com a vida deles outros possam ter o conhecimento da verdade e eles possam também ser abençoadores. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja próspera e abençoada para a glória do teu nome. Vocês podem dizer amém e aplaudir ao Senhor nesta noite, porque Ele é Deus abençoador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode dar uma bênção a você, meu irmão? E dizer o que Deus disse para Abraão? Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção, minha esposa. Ser tu uma bênção, meu esposo. Ser tu uma bênção, meu irmão. Ser tu uma bênção, meu irmão. Ser tu uma bênção, aleluia, meu jovem. Ser tu uma bênção, porque o Deus abençoador te abençoará. E você também poderá abençoar aqueles que precisarem daquilo que tu fez para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Ser tu uma bênção. Vamos dormir com essa palavra hoje, irmãos. Quando você for comer, depois do culto, nós vamos lá participar de um lanche. Você vai pegar aquela torta deliciosa que está lá embaixo e o Espírito Santo vai dizer para você, você tem uma bênção.
Você vai deitar na sua cama nesta noite, antes de dormir, você vai suspirar, agradecer a Deus, e o Espírito Santo vai te falar, você é tu, uma bênção. Você vai sair para o trabalho amanhã, querido, e antes de você sair e entrar no seu carro, o Espírito Santo vai dizer para você, você é tu, uma bênção. Amém, querido? Você crê nisso? Louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé. E convido os irmãos, diáconos, presbítero, para estar aqui, para nós estarmos ministrando a ceia do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes, queridos, antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos orar pelo Ricardo. Amém? O Ricardo vai vir até aqui. A igreja vai estender as mãos para cá. E nós vamos orar por ele, que hoje, a partir de hoje, ele passa a ser membro desta igreja. Até então ele era somente um congregado, mas já agia como membro. Mas a partir de hoje ele vai estar começando a passar a fazer parte do rol de membros desta igreja. Os irmãos querem receber o meu recado nesta noite? Amém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Não é bem aqui. Não quero faço questão que você ore por ele. Sei que você foi um canal de bênção para aquele que foi ser alcançado pelo Senhor. Amém. Esteja para cá, irmãos. Amado Deus, ó Pai, graças te damos ao Senhor pela vida do nosso irmão Ricardo. Senhor, ele está aqui na tua presença nesta noite. E, Senhor, com um propósito no coração, fazendo esse compromisso, meu Deus, de chegar mais a Ti, de estar, Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Pai, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-lo, meu Pai, nos momentos difíceis, que o Teu Espírito Santo possa consolá-lo, Senhor, nas tribulações. Meu Deus, e que ele venha, Senhor, passar as tempestades e venha, Senhor, chegar no final, cantando o hino de vitória. Deus, nós ministramos a bênção sobre a vida dele, Pai, sobre a família dele. Senhor, cobre, Senhor Jesus, com o Teu sangue, protege de todo mal, de toda investida do inimigo. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos pela vida do Teu servo. Abençoa ele e nós o recebemos, ó Pai, nesta noite, no Teu corpo, Senhor Jesus, como nosso irmão. Ah, Jesus, nós te agradecemos porque nós já temos ele como nosso irmão. Mas nessa noite ele fez esse compromisso e nós te agradecemos por este trabalho no coração do teu filho. Pai, em nome de Jesus, abençoe para a glória do teu nome. Amém. Amém. Capítulo 13 de 1 Coríntios, de pé ainda. Vamos ler a palavra de Deus, os mais irmãos estarão lavando as mãos já.